O livro de Gênesis é o ponto de partida de tudo. É onde a história da humanidade, tal como conhecemos, começa a ser contada. Imagine que estamos abrindo o primeiro capítulo de uma jornada épica, onde cada detalhe foi pensado com um propósito. No princípio, Gênesis nos apresenta o Criador e a criação, um cenário perfeito, ordenado, cada coisa em seu lugar, e cada ato com um motivo claro. No primeiro dia, Deus traz a luz ao mundo e separa a luz das trevas. Isso não é só sobre luz e escuridão, é uma mensagem poderosa de ordem e separação entre o caos e a harmonia. No segundo e terceiro dias, ele organiza os céus, a terra e as águas, e surgem os oceanos, montanhas, rios, árvores, plantas e todo tipo de vegetação. Cada detalhe foi desenhado e moldado. Esse cenário não é apenas um palco para a humanidade, mas um lembrete de que existe uma ordem maior no universo. Quando Deus cria Adão e Eva, estamos diante da primeira demonstração de sua intenção de relacionamento. A ideia não era criar meros seres, mas filhos, seres capazes de refletir a imagem divina, pessoas com liberdade, escolhas, e a incrível capacidade de amar e ser amado. Mas, ao mesmo tempo, isso inclui a possibilidade de falhar. É aqui que surge o conceito de livre-arbítrio. No Jardim do Éden, tudo era abundância e paz. Não havia morte, dor ou sofrimento. Imagine um lugar onde tudo estava disponível, sem necessidade de esforço ou luta. É um ambiente perfeito, mas com uma única regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse detalhe é importante, pois representa a primeira prova de obediência. O fruto proibido não é apenas um teste, é a possibilidade de escolha, o momento em que a confiança de Adão e Eva em Deus seria realmente provada. E então, a serpente entra em cena. Ela é astuta e traz dúvida. Será que Deus realmente disse que vocês morrerão se comerem do fruto? A dúvida plantada no coração de Eva mostra algo fundamental. A dúvida é o primeiro passo para a desobediência. Ao comerem o fruto, Adão e Eva passam de um estado de inocência para um estado de consciência, uma nova realidade. É como se a humanidade tivesse acordado de um sonho inocente para uma vida real, onde as consequências de cada ação são inevitáveis. A desobediência traz o pecado ao mundo. Deus havia alertado sobre isso, e a quebra dessa confiança causa uma separação. Adão e Eva são expulsos do jardim, e a humanidade agora precisa lidar com o trabalho árduo, a dor e a mortalidade. Essa transição do Éden para o mundo real nos mostra que cada escolha tem um peso, um preço, e é a partir dessa primeira queda que todas as demais histórias da Bíblia vão se desenvolver. A próxima grande história que vemos é a de Caim e Abel. Os filhos de Adão e Eva são o primeiro exemplo de uma relação entre irmãos e também o primeiro caso de inveja e ódio na Bíblia. Caim oferece um sacrifício a Deus, mas Deus aceita a oferta de Abel e não a de Caim. Isso desperta em Caim um sentimento de rejeição, de inferioridade, e ele decide eliminar seu irmão. Esse ato revela que, ao se afastar de Deus, o homem começa a ver o outro como inimigo, ao invés de um irmão. A inveja e a ira transformam Caim, e ele mata Abel, trazendo à tona a primeira morte humana. Aqui, aprendemos que, quando o coração do homem se distancia de Deus, ele se torna uma fonte de desordem e destruição. Avançamos então para a história de Noé e o dilúvio. A humanidade, agora mais numerosa, se corrompe a tal ponto que Deus decide começar do zero. É uma decisão extrema, mas que visa purificar a criação. Noé é um homem justo, fiel, que caminha com Deus. Ele é escolhido para construir uma arca e salvar a criação, preservando a linhagem humana e os animais. Essa história não é só sobre destruição, mas sobre renascimento. O dilúvio representa a limpeza do mal, uma oportunidade de recomeço para a humanidade. Depois do dilúvio, Noé e sua família são abençoados por Deus, e ele faz uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris surge como um símbolo dessa promessa. A mensagem aqui é clara: mesmo quando a humanidade falha, Deus não desiste, ele sempre oferece uma nova chance. É uma prova de que, apesar dos erros, existe um caminho de reconciliação. E por fim, chegamos à história da Torre de Babel. Com o passar do tempo, os descendentes de Noé começam a se multiplicar e se espalhar pela terra. Mas, em vez de buscarem a Deus,
Eles decidem construir uma torre que os torne famosos, uma torre que chegue aos céus. É um ato de orgulho, de autossuficiência, onde a humanidade tenta se colocar no lugar de Deus. E para impedir isso, Deus confunde as línguas, dispersando as pessoas. A Torre de Babel nos mostra que o orgulho humano é o maior obstáculo para uma vida plena. Ao buscar a própria glória, o homem perde sua essência e se afasta de Deus. Esse é o primeiro capítulo da história bíblica, um livro que nos ensina, logo de início, sobre a origem do bem e do mal, sobre a importância das escolhas e o impacto do pecado. Cada um desses relatos não é apenas uma história isolada, mas uma lição sobre quem somos e qual é o nosso propósito. Gênesis é o alicerce de tudo, e entender esses primeiros passos nos prepara para o restante da Bíblia. Esses eventos mostram que o plano de Deus inclui liberdade, mas também responsabilidade. Deus sempre dá uma nova chance, mesmo quando o homem erra. Ele guia, corrige e traz redenção para que, ao final, cada pessoa possa escolher viver de acordo com os propósitos divinos.